Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço a menor ideia de que horas é quando a pessoa vai assistir. Eu sou Janaína Oliveira, eu sou pesquisadora e curadora, e estou aqui mediando essa conversa com a Ethel Oliveira e com a Júlia Mariana, diretores do filme Sementes, Mulheres Pretas no Poder. Antes de começar a conversa, eu quero mais uma vez, essa é a segunda vez que eu estou aqui mediando esse debate, né, para o New York African Film Festival, então quero agradecer imensamente a Marim Bonetti, que é uma figura inspiradora, né, para todas nós, pelo seu trabalho tão perseverante, tão importante com o New York African Film Festival, e também a Dara e toda a equipe do festival, por estarem proporcionando não só a exibição do filme, mas também essa conversa com o público, né, do festival. Então, é isso. Vou começar um pouco apresentando, né, as nossas queridas diretoras. Então, a Ethel, dá tchau para as pessoas saberem que Ethel é você. Tem essa pessoa solar que está aí, literalmente. Ethel Oliveira é documentarista, cineclubista e montadora. Ela estudou Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, onde desenvolveu inúmeras pesquisas junto ao Laboratório de Filme Etnográfico com povos guaranis do Rio de Janeiro e do Mato Grosso do Sul. Ela é bolsista pelo Fundo Baobá, num programa de aceleração de lideranças negras, Marielle Franco. Ela dirigiu os curtas Terceira Diáspora, 20 de novembro, Arremate, e é idealizadora da Mostra de Cinemas Africanos do Recife, que terá a segunda edição em 2022. Além disso, Ethel Oliveira é uma amiga querida da minha vida, e a gente vem trabalhando juntas já há alguns anos. Muito feliz de estar aqui com você, Ethel. Seja bem-vinda. Massa, Jana, obrigada. Também estou aqui, né, com a Júlia Mariano. A Júlia atua como diretora, roteirista e produtora. Ela é formada em direção de documentários pela Escola de Cinema e Televisão em Santo Antônio de Los Baños, a ECTV em Cuba. Trabalhou como pesquisadora e roteirista em diversos programas de televisão. Em 2002, ela produziu e roteirizou o filme A Batalha do Passinho, dirigido pelo Emílio Domingos, né? Melhor documentário na Mostra Novos Rumos do Festival do Rio de Janeiro, 2013. E em 2014 ela dirige Ameaçados, que levou o prêmio de público no Festival Curta Cinema no Rio de Janeiro e o prêmio de público também no Kinofórum em São Paulo, além de melhor direção no Guarnicê e no Maranhão, em 2016. Em 2015, ela realiza, em parceria com as mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio de Janeiro, o documentário Do Corpo da Terra. Ela produz, em 2016, e roteiriza Deixa na Régua, que é um outro documentário premiado aqui no Rio de Janeiro. Em 2017, ela funda o Nós da Cultura e dirige a série documental Desde Junho. Entre outros trabalhos, o Sementes, Mulheres Pretas no Poder, é o primeiro longa-metragem que ela co-dirige. Então, Júlia, seja bem-vinda, você também. Obrigada. Muito bom estar aqui com você. Então, primeiro, assim, na verdade, eu quero, né, eu agradecer ao festival, né, de a gente, né, ter aberto espaço para a gente estar aqui, mas eu quero começar aqui agradecendo vocês pelo esse filme que eu acho que é um filme que tem muitas camadas históricas, mas ele sim é um gesto, né, histórico, é um gesto fundamental, não só pelo tema, mas até pela própria trajetória do filme até aqui, pela mobilização que ele causa, né? Eu acho que, assim, eu espero que as pessoas que assistiram, de alguma forma, mesmo muito distantes da nossa realidade brasileira, se sintam tocadas pelas questões que estão ali e pela energia que está ali, porque há ali, né, uma energia, uma mobilização de uma energia, de uma presença que se reflete na trajetória do filme aqui no Brasil. E aí conto isso, né, para o público que nos assiste. Para quem não sabe, esse filme ele foi lançado online, né, ano passado, no momento, né, chave da nossa existência ainda muito incógnita nesse contexto da pandemia.
E aí, para que as pessoas tenham uma dimensão, eu pedi ao Daniel Queiroz, que é o distribuidor do filme, né, em Baúba, pedi os números, porque eu assisti pela primeira vez ali, né, com todo mundo nessa dimensão, que foi ao ar, né, no YouTube, e isso é interessante também, um filme que é lançado numa proposta, né, de exibição gratuita na plataforma mais popular que as pessoas pudessem acessar. Então, o filme ele é lançado no YouTube, ele fica um mês no YouTube disponível gratuitamente para as pessoas. Mas só para que as pessoas dimensionem, no primeiro dia ele teve 11.061 acessos, né? Só no primeiro dia. No segundo dia, eram já 14.000, né, e 700. Na primeira semana, 22.600. E no final de um mês, né, o Sementes Mulheres Pretas no Poder, desse um mês disponível, né, no YouTube, teve mais de 41.000 acessos. Então, acho que isso diz muito dessa experiência e dessa energia. Eu acho que esse é um filme também fundamental, não só porque marca essa celebração, em certo sentido, da memória da Marielle Franco, né? Também traz essa dimensão de uma certa denúncia de todas as violências que a gente, né, não vai ter como fugir delas, a gente vai ter que falar, porque elas continuam acontecendo, as violências que as pessoas seguem sofrendo, mas também é um filme que traz uma dimensão de futuridade, de esperança, de energia, enfim, que eu acho que também é importante a gente abordar, né? É uma dimensão também que eu acho que o filme faz para mim, que eu acho que é o futuro, ele é agora, ele está acontecendo, né? Ele não vai ser ainda. Estamos nesse futuro, com todas as partes negativas, mas também as potências e as possibilidades. Então, acho que, mas antes da gente falar propriamente do filme, eu acho interessante, né, porque vocês têm, eu li aqui a biografia de vocês, são trajetórias distintas, então acho que talvez o começo, né, é um pouco falar, enfim, como que vocês chegam juntas para a realização desse projeto, né? Eu acho que aí um pouco dizer assim, como é que isso tudo começa? Quer dizer, obviamente a gente sabe que começa a partir da tragédia do assassinato brutal da Marielle Franco, do seu motorista, o Anderson Silva, mas, para além disso, o processo do filme, ele começa como vocês se encontram, como isso tudo acontece? Eu vou começar falando, porque, primeiro, agradecer muito essas palavras, Janaína, é um privilégio escutar você falar do nosso filme, fiquei arrepiada aqui algumas vezes. Principalmente nessa noção de gesto, ele é um gesto, isso eu e a Ethel, a gente sempre teve muito claro, né? E eu começo falando porque quem teve a ideia do filme foi a Helena, que assina argumento e roteiro, Helena Dias. E a Helena, ela falou comigo assim, um dia muito assim, não passando, assim, tipo, você tá vendo a quantidade de candidaturas de mulheres negras que estão surgindo? Eu estou observando isso, está me chamando a atenção. Vamos olhar isso de perto? E aí a gente foi um dia, eu e ela, com câmera e tal, equipamento para filmar um encontro que estava tendo em Manguinhos, aqui na zona norte do Rio, uma área periférica e bastante violenta do Rio de Janeiro, Manguinhos. E havia ali um encontro que chamava-se A Cidade Fosse Minha, que era encontro com moradores daquela região para pensar possibilidades de reverter as situações, né, daquela região ali. E aí, nesse lugar, a gente encontrou com Mônica Francisco e Dani Monteiro, que estão no nosso filme, e foi muito impactante ver essas duas mulheres ali naquele território de Manguinhos, né, conversando com outras mulheres negras que moravam ali, compartilhando os problemas de um lugar muito diferente, porque haviam outros políticos também de esquerda, também com uma história de luta importante, mais brancos, né? Então, havia ali uma clara diferença de entendimento e de diálogo entre uma situação e outra. E aí a gente falou, olha, tem uma coisa muito forte acontecendo aqui, né? Essas mulheres ocupando esses espaços de poder de fato, uma linha de fuga, né?
é uma forma possível da gente buscar uma saída para esse buraco que a gente se meteu. A gente sabe que desde 2015, quando teve o golpe contra Dilma, né, aquele impeachment forçado contra o presidente Dilma, que a gente está, no momento, num contexto político muito complicado, que, infelizmente, culminou com a eleição de Bolsonaro, declaradamente um político de extrema-direita, né? Não declaradamente fascista, porém com muitas ações fascistas, e a gente sabia que estava num momento delicado da história do país e que aquilo era um movimento a ser testemunhado, né? Assim, o nosso impulso documentarista falou, aqui tem uma história. Porém, somos duas mulheres brancas e a gente não pode contar essa história sozinhas. A gente precisa buscar mulheres negras que se interessem também em contar essa história. E daí vem... Quando eu falei isso para a Helena, eu já falei isso pensando na Hétero. Eu e a Hétero, a gente tinha se encontrado logo depois do assassinato da Marielle, né? Lá na Lapa, na Casa das Pretas, tinha tido uma homenagem à Marielle, como uma homenagem de missa de sétimo dia. E ela estava lá colaborando com a produção do coletivo Mar de Elas, que foi um coletivo que se formou a partir do assassinato da Marielle, com as mulheres que estavam com a Marielle antes dela ser morta. E elas fizeram um filme, e, enfim, alguns movimentos artísticos, né, para dar conta de toda aquela dor. E a gente se encontrou lá, eu e a Hétero, e a gente tem um amigo, parceiro em comum, que é o Rafael Maza, que já tinha falado, vocês precisam trabalhar juntas, vocês vão dar muito certo. Ele já trabalhou muito comigo, já trabalhou muito com a Hétero, ele já tinha feito essa ponte. E aí eu lembrei dessa conversa que eu tinha tido com a Hétero e pensei, acho que a Hétero vai encarar essa missão, porque era uma missão, né? Naquele momento a gente não tinha R$1, não tinha nada de dinheiro, não tinha perspectiva de fundo, porque a situação cultural do Brasil está periclitante, para dizer o mínimo, assim, está muito séria. Então a gente não tem nenhum investimento, nenhuma possibilidade de captar dinheiro para fazer nada, para realizar nada. Então eu falei, eu acho que a Hétero vai entender a importância e aceitar esse desafio, que era um desafio. Daí eu fui conversar com ela e fiz esse convite para ela dirigir o Sementes, que no primeiro momento ela não entendeu como fosse para dirigir, né? Ela entendeu que eu estava chamando ela para produzir, né? Até a gente se alinhar aí demorou um tempinho, né? Conta aí um pouco, irmã, como é que foi a sua perspectiva. A gente tinha tido esse encontro na Casa das Pretas, né? Nesse momento muito sensível, né? Porque eu não conhecia, né, Marielle Franco, na verdade sequer tinha ouvido falar dessa mulher e de todas as outras também, eu não as conhecia, né? Não conhecia a trajetória delas, né? Mas o assassinato da Marielle foi uma coisa que teve um impacto muito grande no Rio de Janeiro e, em especial, nas mulheres pretas, sabe? Houve uma comoção generalizada, sabe? Uma energia de terror assim que atingiu a todas nós, sabe? Então, infelizmente, eu conheci a Marielle nesse 14 de março. E depois a Casa das Mulheres Pretas fez esse momento, né, de homenagem póstuma para Marielle. Eu estava lá apoiando outras companheiras a fazerem uma performance, né, um filme performance, e a Júlia estava lá também. A gente trocou uma ideia e a gente ficou conectadas a partir dali, né? E eu fiquei muito, realmente, desconfiada, né, desse convite, porque eu nunca tinha recebido um convite para dirigir nada, né? Assim, eu invento os meus próprios projetos de direção, né? Não costumo receber
convites para dirigir filmes, né? Então, minha trajetória de documentarista é um processo de invenção minha mesmo, né? Assim, enquanto artista, né? E a gente teve um encontro muito feliz, eu e a Júlia, assim, nessa direção, porque a gente tem caminhos diferentes, né? Assim, de construção quanto artistas, mas a gente tem as mesmas referências, né? Então, a gente fez um percurso assim de construção do filme com bastante sintonia, eu e a Júlia, né? E tanto é que a gente eu sempre digo assim, a gente nunca brigou, sabe? Na construção desse filme, né? Imagina, são duas cabeças diferentes, né? Duas artistas de lugares diferentes, né? Então poderia ter algum tipo de desacordo, né? Digo briga no sentido de desacordo, né? Em relação à linguagem, em relação aos recortes, à montagem. E a gente sempre teve é, uma sintonia, assim, uma harmonia mesmo, né? De, de olhar para esse filme, né? No olhar para esse filme. Então foi uma experiência muito exitosa, assim, e muito em parceria, assim, real mesmo entre eu e a Júlia. Eu lembro que a gente falava assim, não, na filmagem a gente deve brigar, né? Na filmagem a gente vai tretar. Aí depois a gente falou assim, não. Na montagem a gente vai tretar, né? Na montagem a gente vai tretar. Eu Com achei certeza que a na gente ia brigar na montagem. também. Mas a montagem foi onde a gente se deu melhor, inclusive. Sim, total. E a gente se dividiu bem, assim, a gente tinha uma confiança muito grande uma na outra, né? A gente começou a montar o Semente, né? Começou não, mas uma grande parte dos Sementes foi montada na pandemia, né? Durante a pandemia, né? O ano passado. Então, a gente tinha as sensibilidades muito assim, muito bagunçadas, né? Assim, uma situação muito nova e a distância, o isolamento, né? Então a gente tinha muitas reuniões durante o dia, né? Então sobre os diversos aspectos do filme. E a Júlia tem uma filha bebê, então assim nem sempre estava disponível. Então os encontros que a Júlia não podia estar, eu estava, os encontros que eu não podia estar, a Júlia estava, e com muita confiança, assim, uma na outra, sabe? A Júlia cuidou muito dessa parte da direção executiva, sabe? Foi muito brilhante nisso, né? Na condução da obra enquanto business também, sabe? Então, a gente tinha essa confiança uma na expertise da outra, né? A Júlia fala que eu tive importante influência, né? Na construção da trilha sonora, dos Sementes. Então, todas as vezes que a gente estava separadas, assim, nas decisões importantes dos Sementes, a gente estava tranquila, né? Nas opções que uma tomasse, e todas as vezes que a gente estava juntas, a gente também estava muito alinhada, sabe? Então, foi um processo de co-direção verdadeira, assim, e profunda e íntima, né? E, sobretudo, de aprendizado mútuo também. Muito bom ouvir vocês assim falando desse processo da co-direção, porque eu acho que o filme em si ele já abre essa porta fundamental, mas eu acho que assim ouvir vocês assim como essa história, né, vai da desconfiança para a sintonia, né, que na verdade assim é uma pauta de uma reflexão sobre
os feminismos, né? Sobre essa condição, sobre o fato de que, né, ao contrário, né, do que as correntes hegemônicas do feminismo branco de classe média, a sororidade não é algo inato. Parceria não se dá a priori, né? Se a gente vai trabalhar juntas, quer dizer, porque pense, a gente está ali num evento, vocês estão num evento catalisador de energias, mas isso não gera espontaneamente uma parceria, ao contrário, porque essas estruturas, elas nos antecedem. As estruturas da desconfiança, né? Elas nos antecedem e elas são superadas assim no encontro e geram potência, né? Mas então acho que assim é muito bom porque o processo em si já abre a discussão que está presente no filme de uma maneira muito forte, não é? Que não só não é tanto a construção, né, mas é a emergência desse feminismo negro, dessa presença negra, dessas mulheres negras revolucionárias no campo da esfera pública, né, no Brasil. Então é muito bom ver vocês falando, que já isso já dá né, que aí já encaminha. E eu acho que eu antes ainda vou chegar no filme, gente, calma, mas assim, porque eu acho que esse processo diz respeito também ao modo de fazer, né? Essa construção de um cinema com mulheres, para citar aí, né, o deslocamento da proposição que faz a Carla Maia, que é uma pesquisadora e também curadora aqui do Brasil, né, que ela vai falar de um cinema com mulheres, né, que não é um cinema de mulheres no sentido de uma ótica feminina, mas é um modo que está no tema, na tela, no olhar, mas fora dele, na construção. Tem um modo, e eu acho que tem um cinema com mulheres brasileiro, tem um cinema com mulheres independente, né? Que eu acho que se reflete na forma como vocês, que está presente na forma como vocês fizeram esse filme, não só na co-direção, mas em toda a estrutura. Então, eu queria que vocês contassem um pouco para o público, né? Porque Júlia já anunciou, né, que era um projeto, né, um pouco menos do que baixo orçamento, é 0 orçamento. Como que isso começa e como isso se transforma nessa peça e nesse filme que a gente encontra agora, né? Como é que essa engrenagem do cinema, né, se moveu aí? Eu brinco que o Semente não é um filme BO, é um filme SO, que é sem orçamento. Porque realmente a gente começou sem nenhum real, assim. Eu coloquei uma verba da Nós para garantir o básico, né? Que você precisa. Nós, sua produtora. Minha produtora, que é a produtora de uma mulher só, sou eu a produtora, né? Não é uma estrutura. Ela funciona por projetos, a partir dos projetos a gente contrata, mas o dia a dia da Nós sou eu e eu mesma. E eu lembro o dia que a Ethel virou para mim e falou assim: Júlia, você vai ter que botar a mão nesse bolso, não tem jeito. E eu falei: não tem jeito, você está certa, você lembra lá da capacete. E eu vou ter que botar a mão no bolso. E aí eu me estruturei aqui, eu pensei mais ou menos quanto que eu conseguia bancar, né? Porque a gente também estava se propondo a acompanhar 6 mulheres em campanha. Então, até para um BO, ou seja, para um baixo orçamento, já era algo grande. Então, a gente se organizou e entre a gente ter a ideia e juntar a equipe e começar a gravar, não deu nem um mês, Janaína. Foi uma coisa muito acelerada, né? O que, por um lado, foi bom, porque a gente conseguiu acompanhar boa parte do processo de campanha. Por outro lado, a gente teve questões, né? Como a Ethel muitas vezes coloca, também ela pode falar melhor, o quanto isso influenciou na nossa linguagem, que, a princípio, a gente queria que fosse um cinema direto, como a gente chamava, cinema direto raiz, aquele cinema direto primárias de Robert Drew, sabe? Aquela coisa assim, o negócio vai acontecer na frente da câmera e a gente não vai fazer nada. Não foi possível, muito por conta dessa falta de tempo também de pré-produção, de chegar mais junto, né, das equipes e tal. Mas houve um entendimento, isso é muito importante, eu acho também, por conta do momento político e do assassinato da Marielle, houve um entendimento de grande parte das mulheres do audiovisual do Rio de Janeiro da importância da gente estar fazendo aquilo naquele momento. Então, a gente contou com muitas colaborações, com muitas pessoas emprestando equipamento. A gente teve 3 momentos de filmagem que a gente contou com 6 equipes simultâneas. Uau. No Elinão,
no dia do resultado da eleição e no 8 de março, que foi uma sequência que acabou não entrando, 6 equipes, ou seja, de 3 pessoas, né, um câmera, uma pessoa fazendo som e uma produção, sem ninguém ganhar nada e com equipamento emprestado. Então, porque a gente só tinha 2 câmeras, uma 6D minha, Canon, e uma 5D da Helena. Então, para a gente conseguir chegar nesse nível de articulação e de apoio, né, eu acredito muito ao momento histórico que a gente está vivendo e a total compreensão que a gente precisava fazer aquele filme naquele momento. Isso foi muito bonito de se ver, né? Assim, foi muito emocionante de ver como as pessoas estavam com muita energia para o filme sair. E depois da gente concluir a primeira etapa de filmagem, a gente fez, então, um financiamento coletivo, que foi, na verdade, o que garantiu a continuidade do filme, onde a gente conseguiu captar R$50 mil, que, para termos de Brasil, é muito dinheiro. No Brasil, a gente não tem uma cultura de financiamento coletivo. Então, a partir daí, a gente conseguiu dinheiro. Hoje seriam, tipo, sei lá, $10 mil, só para $10 mil. Mais ou menos. Pouco menos, inclusive, hoje, no câmbio atual. No câmbio atual, que a gente nem comenta. Mas o importante é que aquilo deu a possibilidade da gente seguir filmando, filmar as mulheres que tinham ganho as eleições e a posse delas, né? E eu consegui pagar a equipe que tinha trabalhado até então. Então, a gente conseguiu ali um caminho para o filme continuar, né? E foi muito importante essa pausa também, porque foi quando a gente conseguiu reestruturar o que a gente tinha pensado de linguagem do filme. Acho que aí você pode falar melhor sobre. Acho que é importante dizer, assim, que a gente se movimentou ao modo das mulheres negras, né? Porque você imagina, né? As mulheres negras não têm 1 minuto de paz, né? Não tem 1 minuto de sossego, sabe? Não tem sequer direito ao luto, né? Então, essas mulheres perderam a amiga, a companheira de luta em março, em junho, já estavam se movimentando para as suas candidaturas, né? Tem aquela sequência importante, que é a sequência da Marcha das Mulheres Negras, né? E junho e julho. Então, elas já estão ali se movimentando, elas já estão se articulando, e daí para a eleição que começa, que eu acho que é setembro, se não me engano, né? É muito pouco para poder acionar uma estrutura muito complexa, uma estrutura que demanda muita grana, né? Que é uma campanha política, e, no nosso caso, fazer um filme, né? Imagina se fazer um filme dessa grandeza, acompanhando 6 personagens com $10 mil, né? Assim, é uma ousadia, né? E essa ousadia, ela estava sendo alimentada por essa experiência de estar muito próximo dessas mulheres, sabe? Desse grupo de mulheres. Então, Sementes foi feito com essa inspiração, né? Assim, cotidiana, né? Bom, se elas não têm sossego, se elas não têm paz, se elas estão de pé, né? A gente vai fazer de tudo para construir esse filme, né? Que foi feito com câmeras emprestadas, uma equipe que não era uma equipe fixa, né? Cada dia que a gente saía para filmar, era uma pessoa que estava na câmera diferente, uma pessoa que estava no som diferente. Eu fiz som, a Júlia fez câmera. Então, assim, a gente não teve uma unidade de captação, né, do material, né, por exemplo, né, nem do som e nem da imagem. Então, isso também tem um impacto na linguagem do filme, né? Um filme difícil, né? de montar, né? Então, a gente trabalhou com pessoas com mais experiências, com menos experiências, né? Imagina, eu fazendo som, né? Eu não sou técnica de som,
mas eu precisava estar ali para poder fazer registros que eram importantes, né? Mas a gente conseguiu mobilizar, né, um financiamento coletivo que foi muito exitoso, e mobilizar também as pessoas que imediatamente se colocavam à disposição, né? Ah, toma aqui a câmera, toma aqui, eu vou lá fazer som, que dia que é, como é, sabe? Assim, as pessoas ficaram muito disponíveis, porque sabiam que a gente estava fazendo um registro histórico, né? Porque não há um registro do fazer político das mulheres pretas no Brasil. Não há esse registro, sabe? Então, acho que a gente tinha muita consciência disso e a gente tentou fazer o melhor, né, com aquilo que a gente tinha ali na hora, né? Eu acho que assim, né? Quando eu começo agradecendo, falando do gesto fundamental, porque é isso, né? É um fato que vocês conseguiram e é um sucesso, assim, no sentido, não estou falando sucesso de público, estou falando sucesso. Não sei se a gente vai conversar aqui sobre objetivos de vocês, mas assim, para quem assiste, assim, né? E para quem viveu aqui, eu falo então, quanto pessoa cidadã do Rio de Janeiro, tem uma sequência do filme que é muito que me lembra o momento que eu conheci a Marielle. Eu não conhecia a Marielle intimamente, mas eu conheci a Marielle no momento que eu acho que até a Renata, que ela está fazendo, ela está distribuindo, né, panfletos, a Renata Souza, distribuindo, foi assim que eu conheci a Marielle, distribuindo panfletos, sorrisos e abraços no centro da cidade, fazendo campanha. É assim, a passagem, né, Então, acho para quem mesmo para quem não viveu, e aí tem várias camadas que eu acho interessantes para o público pensar, que a gente sempre fala que o Rio de Janeiro é o laboratório do Brasil, né? E a gente fala isso pensando, obviamente, no mal, né? Para quem não sabe, o atual ocupante da presidência, não falo o nome dele, ele sai do Rio de Janeiro, faz a sua vida política aqui no Rio de Janeiro por 2 décadas e meia, né, na esfera federal através do Rio de Janeiro, e é, em grande parte, através do Rio de Janeiro que ele chega, né, onde está. Então, tem isso, mas eu acho também que eu acho que o filme ele acena essa possibilidade da gente mudar essa equação, ou de pensar esse laboratório, não laboratório, mas como talvez celeiro. Eu gosto mais da ideia, né, das sementes, né? Então, eu acho que esse é eu acho muito, 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 muito bom quando o Ethel faz essa coisa, né? Fazendo um filme ao modo das mulheres negras. Eu acho, porque eu acredito, como pesquisadora e curadora, que existem modos de fazer cinema, né? E eu acho que esse atravessamento pela realidade faz parte também da história do cinema, claro, a gente sabe disso, né? Tem todo um mundo do cinema que faz filmes sem dinheiro e tem várias formas, mas eu acho que tem também as particularidades do momento, né? Nesse modo, que eu acho que aí tem uma questão que aí a gente pode também trazer agora, que eu acho que é bacana de desenvolver, que tem a ver com as opções, porque é claro que as opções estéticas, elas se deparam com as nossas possibilidades técnicas, não tem também, né? Mas também se faz caminho aí. Eu lembro de uma fala do Ousmane Sembene, que é considerado o pai do cinema africano, que ele vai falar que o cinema africano, daquele momento, lá dos anos 60, é um cinema de megotage. Megotage é esse gesto de você, megot em francês é a guimba de cigarro. Então, você pega várias guimbas para fazer um cigarro. É claro que ele está falando de uma contingência, de uma ausência, né, de possibilidade, mas é essa forma que também gera um discurso, uma linguagem única, que é aquela linguagem que é capaz de dar conta daquela experiência. O que eu estou querendo dizer é que eu não gosto do discurso da ausência, sabe, assim, da falta. Eu não acho que a falta ela é menos. Eu acho que quando você não tem, você gera outras coisas, que eu acho que isso está presente no filme, né? Então, eu acho que não é um cinema direto, como vocês gostariam, mas talvez seja um cinema presença, um cinema que outras coisas são ativadas ali,
E numa coisa aí eu peço licença, que eu acho que tem a ver com esse modo de mulheres negras de fazer cinema, que é essa dimensão coletiva que ganha múltiplas possibilidades. Uma delas no campo da linguagem. E aí tem uma queridíssima amiga também e pesquisadora, Maria Amália Cursino, que está fazendo uma pesquisa de mestrado aqui no Rio de Janeiro, no programa de Relações Étnico-Raciais do Cefet. A Maria Amália está estudando filme, né, o Sementes, e aí eu conversando com a Maria Amália antes de vir conversar com vocês, ela trouxe um pouco das questões dela para mim, né? E eu falei, então vou levar isso para o debate também, porque isso também é interessante, né? A gente está falando de cinema, a gente está falando de circulação, mas a gente está falando de uma reflexão sobre o cinema através do filme, e ela muito bem detecta uma questão que é central, que tem a ver com isso para mim, a meu ver, aí estou juntando a Mari e eu aqui, né, com essa ideia de uma certa coletividade, uma dimensão coletiva que vai impactar de diferentes formas na linguagem do filme, por exemplo. Maria Amália, ela fala de um conceito que ela está trabalhando na dissertação dela, de corpus multidão, né? Não sei como a tradutora vai traduzir isso para o inglês, mas, enfim, essa ideia, né, de um corpo feminino, né, plural, vou traduzir assim, que se mostra e que se reflete nas opções, por exemplo, e a Amália vai, por exemplo, mencionar, né, nas escolhas dos planos, numa dimensão, né, quase coletiva, como vocês se posicionam ali, né? E aí, obviamente, a Amália invoca, né, a Lélia Gonzalez, a ideia de americanidade, né, desse pertencimento, né, que tem, fui até lá abrir a Lélia, vou até, ó, aqui, ó. Tem uma hora que a Lélia fala assim, não posso falar na primeira pessoa do singular de algo tão doloroso, de algo dolorosamente comum a milhões de mulheres que vivem na região. Então, eu acho que isso, em certo sentido, está refletido nas opções que vocês fazem, porque é um coletivo, mas é próximo, pelo menos é assim que eu me senti. Então, eu queria que vocês comentassem isso livremente, como quiserem. E agradeço a Amália pela generosidade de trazer as reflexões dela para cá. Estou ansiosa querendo ver essa dissertação. Sim. Eu vou a gente está muito aqui. feliz. Não, só pode começar, Júlia, mas dizer que a gente está assim, muito feliz do interesse da Amália assim, no nosso filme, né? A gente fica ansiosa assim, para poder entender, né, essas outras percepções, né, do filme, né? Eu estou muito contente assim, que o filme tenha gerado esse desejo assim de revolver, né, as várias camadas, né, dessa obra, coisas talvez que a gente nem saiba muito, né? Eu ficaria feliz se a Júlia começasse a falar, né? Porque eu ainda estou pensando assim sobre essa dimensão. Por isso, eu vou começar a falar, que eu sei que você gosta de pensar um pouco. Tá. Aí, porque você vai falando, Janaína, eu fiquei pensando em duas coisas especificamente nessa relação da multidão individual, né? Que um pouco essa sensação, né? Uma que eu acho que tem muito, imprimiu muito no filme, tanto no material bruto quanto depois no filme montado, uma sensação que todo mundo que filmava tinha quando terminava a filmagem, a gente ouviu isso muitas vezes, assim, gente, é possível a gente mudar as coisas. Essas mulheres, elas estão mostrando para a gente que é possível, é concretamente possível mudar. Então, assim, existia ali uma dimensão de linha de fuga dentro de um contexto muito complicado de 2018, que aquelas mulheres passavam, né, com as suas campanhas, que eu acho que aquilo dava uma energia que está impressa no filme, está impressa no material. E aí, por mais que a gente não tivesse a mesma equipe sempre, que a gente não pudesse imprimir uma linguagem no que se filmava, a gente imprimia essa energia motriz de luta, de mudança, né? De desconforto com aquela realidade que a gente estava vivendo.
Então, eu acho que isso foi muito forte durante a filmagem e muito forte no material bruto, e a gente consegue passar isso na montagem final. Essas mulheres como linha de fuga num momento seríssimo histórico que a gente está vivendo, e essa energia que elas passam para todo mundo, né? Que elas contagiam. E uma outra, que é um termo que eu escutei do Ayano Benfica, que é um realizador de Minas, que eu gosto muito, que é fazer cinemas em alianças. Eu acho que o Sementes é um cinema de aliança, né? Sem aliança, sem o coletivo, sem uma noção histórica coletiva da importância daquele momento que a gente estava testemunhando, ele não seria possível. Então, a gente parte desse lugar da aliança, né? Da aliança do presente com o futuro, da aliança de construir uma memória positiva da luta, da aliança de uma coisa que o MST, eu estou com a camisa do MST porque é um movimento que eu sempre gosto de representar quando possível, porque eles, enfim, me ensinaram muitas coisas nessa minha trajetória, e uma das coisas que eu sempre penso em relação à morte da Marielle é nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta, que é uma coisa que eles usam muito, né, para retomar a memória daqueles que perderam a vida por conta da luta. Então, eu acho que essas camadas que a gente sente no filme, elas se envolvem nisso que eu estou falando, sabe? Nesse cinema de associação, nessa energia que aquelas mulheres passavam, e na certeza de que a gente estava testemunhando um momento histórico que a gente tinha que dar uma resposta também à morte da Marielle, né? Assim, que daqui a 50 anos ninguém vai poder dizer que não houve resistência ao Bolsonaro, que não houve uma resposta à altura ao assassinato da Marielle, né? A gente está aqui com sementes para mostrar que sim, que houve. Né? Eu não sei se eu sei responder essa reflexão, né, entre você e a Amália, mas eu acho que a própria opção de fazer um filme reportando um grupo, sabe? E não acompanhar uma única candidata, eu acho que já é indício, né? Desse desejo coletivo, né? Desse pensamento em torno de um corpo, né? Então, e a gente pode pensar nisso quando a gente pensa nessas mulheres e dos lugares de onde elas vêm, né? Então, a Tainá, que vem lá de Jacarepaguá, e a Rose, que vem lá da Baixada Fluminense, né? Desses territórios, né? Que formam os muitos rios de Janeiro que a gente conhece, né? A Renata, né, vindo da favela da Maré, né, que é um corpo, que é um organismo muito vivo, né? O organismo favela dentro do Rio de Janeiro é algo muito pulsante, né? Em muitas direções, né? Das direções positivas, né? Daquilo que é mais criativo, né? Daquilo que é mais vanguarda, né? Das possibilidades de vida, né? Dentro, que eu chamo o Rio, né? De capital da necrópole brasileira, né? Você até usou um outro termo aí, e tanto das políticas de genocidas, né? Assim, para cima da favela, né? Então, o pensamento assim, dessas mulheres, né, é sempre um pensamento assim de luta coletiva, sabe? Porque quando elas fazem política, elas estão fazendo uma política que não é uma política exclusiva para o povo preto, sabe? É uma política que ela parte dessa experiência da negritude, mas que ela é para o bem coletivo, né? E quando você toca, quando você vem desse lugar da coletividade negra,
você está mexendo várias estruturas que vão ser de impacto ao bem coletivo maior, né? Ao povo brasileiro de maneira geral. Então, eu posso ficar pensando nesses fragmentos assim de direções, sabe? Sim. Sobre esse universo de coletividade dentro dos Sementes, né? E dizer que ele é um filme coletivo, né? Ele foi feito assim, né? Não haveria possibilidade se a gente não tivesse feito esse crowdfunding, se as pessoas não tivessem sido absolutamente prontas a nos ajudar com equipamentos, sabe? E principalmente também da gente ter, desde o início do Sementes, ter pensado, assim, a gente quer que esse filme seja visto, sabe? A gente quer que esse filme dialogue com variadas pessoas, né? A gente queria muito que esse filme dialogasse, por exemplo, com as comunidades evangélicas, né? Que seria até interessante destacar, né? Que, né, nos Estados Unidos tem bastante pessoas cristãs, né? Bastante pessoas cristãs negras, né? E que aqui no Brasil também é assim. Só que aqui no Brasil a dimensão desse cristianismo, né? Desse universo, é um universo de falta de conversa, é um universo de muito preconceito, sabe? Então, a gente queria muito conversar, né, com essa camada da população. Então, a gente pensou em toda uma estratégia de distribuição dos sementes, sabe, para que a gente chegasse aos lugares mais distantes, né, assim, aos públicos mais distantes, né, que não ficasse só assim num circuito próximo nosso, né? E a gente conseguiu fazer isso também, né? A gente conversou com pessoas do sertão, a gente conversou com as pessoas do interior, a gente conversou, eu fiz lives com a Mônica Francisco, né, e com um grupo de pessoas evangélicas. Então foi uma oportunidade assim grande assim da gente dar mais musculatura a esse corpo coletivo, né, que é o filme, que é a obra. Eu acho que você toca agora, né, numa das questões. Eu acho assim, o filme tem muitas virtudes, assim, né? Eu acho assim, eu sou professora de história, né? Além disso, além de trabalhar com cinema, eu dou aula de história. E eu acho que o filme, ele talvez assim para o leitor, para o espectador, né, para a espectadora direta, obviamente tem uma questão óbvia, né, que tem a ver com a violência do Estado, a questão, né, de como, infelizmente, a luta por direitos humanos, que é a bandeira da Marielle, né, e contra a violência do Estado, que causa o seu assassinato, ele ainda é uma questão, e a gente, né, antes de terminar, seria importante voltar disso, porque acabou, né, agora a gente está aqui em maio, e acabou de acontecer uma chacina no Rio de Janeiro, exatamente, né, nesse cruzamento da violência do Estado, no preconceito com as favelas, enfim. E acaba que a imagem das favelas é uma coisa que circula internacionalmente, então a gente volta aí, mas eu acho que uma das grandes virtudes do filme também é mostrar as muitas camadas, porque ali condensar a história do nosso processo eleitoral, de mostrar como, no Brasil, os processos eleitorais são complicados do ponto de vista de um vício marcado por uma estrutura patriarcal, marcada por uma estrutura branca, marcada por uma estrutura de classe. Sem estar falando disso, ao mostrar a dificuldade, a luta daquelas mulheres em como fazer política, mas, ao mesmo tempo, a persistência, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Dessa história política do Brasil, que a gente vê o resultado, aí o mundo vê o resultado, mas não entende como ele se opera. E uma das coisas está aí, né, nessas muitas dificuldades, num vício histórico, porque desde que começou essa república, desde a primeira eleição que aconteceu nesse país, é um processo viciado, é um processo corrupto, não corrupto só porque fraudulento de voto, mas corrupto na sua lógica, né?
E isso é um ponto. E aí eu acho que quando a Ethel traz essa presença neopentecostal, né, e aí é importante que as pessoas entendam que a gente não está falando da fé de ninguém. A gente está falando de um fenômeno que acontece no Brasil, que é como pessoas que pertencem a igrejas neopentecostais ocupam cargos públicos e do uso que é feito desse lugar da política em prol, né, de um quadro que não é de fé, é um quadro moral, né? E aí eu acho que aquele momento que vocês abrem um filme, eu acho isso muito precioso, com a Mônica Francisco, que é pastora, não é? E mulher negra, porque aí é preciso que as pessoas entendam essa equação também, é que acaba que as igrejas neopentecostais, no seu moralismo, não da fé, mas o moralismo que se perpetua aí na mídia, enfim, acaba sendo um agressor das comunidades negras não pentecostais. Então, né? Então, quando você traz ali a Mônica Francisco, acho que vocês abrem uma porta, um diálogo, que eu acho que é muito, muito bacana, né? Eu acho que é um dos... E não foi à toa, né? A gente, inclusive, fez esse comentário, né, Teu, na montagem. A gente falou assim, a gente vai começar com a Mônica no culto, para já logo alfinetar a esquerda branca. A gente começar logo alfinetando a galera, para já logo relocalizar o pessoal na hora de ver o filme, já logo se mexer na cadeira assim, de incômodo, porque é isso, a gente tem que gerar alguns incômodos para a gente conseguir avançar nessa discussão do que é a esquerda, qual é o papel, né, do que a gente quer construir como esquerda nesse país, assim. Ou o que a gente tem que destruir para a gente conseguir... Não, mentira, não vou falar essa frase, não, porque corta. O que a gente precisa repensar, o que a gente precisa repensar para conseguir caminhar juntas, né? Porque até agora não foi uma caminhada junta. Então, eu acho que... E tem uma outra coisa que a Ethel sempre falou, e foi definidora também do que a gente filmou ou deixou de filmar, é em relação ao que a gente... qual é a imagem, o que a gente quer mostrar dessas mulheres. E aí, logo no início, a Ethel falou assim, não quero nada de filmar mulher em casa, fazendo comida, cuidando de filho, porque a gente não quer essa imagem, entendeu? Elas são isso também, mas o que a gente quer delas? Né? Qual é a imagem da mulher negra que ainda não existe? Isso foi uma provocação muito importante logo no início, porque é isso, assim, o que a gente vai mostrar dessas mulheres? A gente quer elas num lugar que a gente quer que elas ocupem. Quais são esses lugares? Lugares de poder, os lugares que são normalmente do homem branco, né, heteronormativo. Então, a gente quer privilegiar essas imagens das mulheres nesses lugares, né? E o quão realmente um incômodo, eu acho que essa é a palavra, quando essas mulheres ocupam esses lugares, né? Quando as mulheres negras ocupam os lugares de poder. Existe um incômodo que é notável, isso no Congresso Nacional, quando eu fui filmar a Thalíria, um negócio que me assustou, e é diário, né? Então, assim, a gente ter isso no filme era muito importante, porque é nesse lugar que a gente quer causar discussão, né? Não é no lugar particular, não é na vida privada, não é na esfera doméstica, que é uma esfera para onde normalmente nós mulheres somos relegadas, ainda mais as mulheres negras, né? Então a gente está falando de construção de novas imagens, de novas possibilidades de imaginário coletivo, né? E isso foi essencial, eu acho, para a gente conseguir chegar em... E abre também outras portas, né? Fala, Ethel. É por quê? Não, só para dizer que esse poderia ser um caminho, né? Assim, então como é o cotidiano dessas mulheres, né? Elas em casa, não sei o que e tal, a família, né? Eu nunca tive interesse assim de ir para um lugar sabe, particular e íntimo, né? Porque eu sabia que eu estava fazendo um filme inédito sobre a elaboração
da luta política das mulheres negras, o que não é algo inédito. Isso é muito importante dizer, né? Assim, desde que o povo preto chegou sequestrado no Brasil, tem resistência e, principalmente, tem mãos de mulheres pretas pensando, né, e agindo nessa resistência, né? A gente tem vários exemplos. Só que esses exemplos, esses coletivos, essas organizações, né, elas não são motivo de filme, sabe? A gente tem um manancial grande na história do cinema brasileiro de filmes sobre a ditadura militar no Brasil. Tem um monte, eu assisti um monte na escola de cinema, sabe? Ser professora de história conhece bem esses filmes, né? Mas não tem um que seja, né, importante, de relevância, que trate dessa perspectiva dos pretos na ditadura militar, sabe? Não tem. Então, assim, aí teve golpe, tudo, né, esse último golpe do Brasil, né? Tiveram vários, teve esse último, e a gente sabia que tem que ter uma perspectiva preta, sabe? Senão, o que ia sobrar, né? Desse momento histórico, né? Só democracia em vertigem? Era só isso? É só por aí? Né, que é a imagem de luta, de resistência, de reflexão em torno da política brasileira, só se faz por aí, só através dos palácios, né? Então, Aquela visibilidade seletiva, né? Então, assim, quase como sabe? sempre se elege os momentos históricos onde a gente decide que a maior parte da população do Brasil, que são as pessoas negras, participam, né? É como se durante, né, os 30, 40 anos de ditadura a gente não existisse. Até as pessoas negras que eventualmente tinham uma trajetória pública e políticas não são negras, como o próprio Marighella, por exemplo, que não é visto como uma pessoa negra. Então, assim, né, o caso, né, enfim. Eu acho isso, assim, as coisas fundamentais, assim, que vocês estão trazendo no sentido da abordagem, da escolha de... Porque eu acho que, assim, talvez aí, né, pensando como espectador, eu acho que há uma dimensão de um cotidiano, mas é um outro cotidiano, entendeu? Eu acho que que é isso, né? É também sair, não só aí para trazer de novo a questão, né, dos feminismos possíveis, né? Porque realmente, assim, isso é uma pauta histórica no cinema quando fala de mulheres negras, né? Que é quase que a gente precisa humanizar as pessoas, a gente precisa convencer que aquelas pessoas são humanas, são mulheres, são humanas, né? Então, assim, mas o recurso que vocês trazem dessa humanização não é desse banal de mostrar o que são, o que é esperado de mulheres, ainda mais mulheres negras. Isso eu acho também muito interessante. Não tem ninguém ali sofrendo, entendeu? Claro, a gente sofre por conta da morte da Marielle, sofre por conta da violência, mas não sofrendo no sentido de uma saga de superação para mostrar que aquela pessoa é não, entendeu? Assim, né? Eu acho que tem ali uma outra abordagem de um cotidiano, que é um cotidiano de mulheres que estão fazendo campanha política, cotidiano de mulheres que se tornam parlamentares, cotidiano de mulheres, entendeu, que enfrentam cotidianamente, como nós, né, enfim, os preconceitos da sociedade brasileira, que não são poucos, né? Assim, então, eu acho que há, sim, essa dimensão. E eu gosto muito como vocês inserem os temas, por exemplo, porque outra questão nessa relação aí desses feminismos presentes é a questão das transgeneridades, não só, né, acompanhando a Jaqueline Gomes, mas nos debates mesmo, né? Inclusive juntando, né, a pauta evangélica, digamos assim, com a pauta transgênero de uma forma muito, né, sutil naquele encontro lá de campanha da Mônica, e me escapou o nome da outra, da Bárbara, né? E eu acho isso muito preciso também, porque eu acho que é uma forma de contar as coisas sem ficar fazendo aquele slogan, entendeu? Tipo assim, sem ficar fazendo... Não é uma construção de lema,
né? Mas é Não é mostrar como... panfletário. Obrigada. Não é isso. E aí, quem quiser panfletar, também panfleta. A gente não está aqui para a gente, é do mundo do E, não é do mundo do OU. Então, Exatamente. assim, pode panfletar, mas é interessante também nesse sentido. A Júlia, eu, né, a gente admira um cinema que ele é um cinema assim, que ele pode, claro, ser panfletário, mas esse cinema que ele vai, que o tema está ali, mas ele está ali, os temas, né, mas a partir de outras camadas, né, assim, sendo construído com diversas camadas, né? Eu gosto muito de uma cineasta chamada Tri Minh Ha, que ela fala, né, um cinema nearby, né, um cinema próximo, né, não um cinema sobre, né? Então assim, então a gente sabe, a gente ia ali meio pelas beiradas, né, assim, meio no entorno, né, para poder exatamente assim, de uma justa distância, olhar melhor. É isso, de uma justa distância, olhar melhor. A gente usou muito isso, filmando e pensando a montagem, né? Uma coisa que a Apple trouxe, que a gente partiu muito daí, né? Assim, porque é isso também, como construir esse imaginário positivo da luta, né? Que foi o que você falou ali. Não tem ninguém desesperado, não tem ninguém... porque é isso, porque a luta não se constrói com desespero, né? Ela se constrói de outras formas. Então, mas normalmente o holofote só chega nas mulheres negras quando elas estão no desespero, né? Então, é isso. A gente está aqui numa guerra de narrativas e numa guerra de possibilidades de imaginário coletivo, né? E a gente tem um déficit de imaginário coletivo no Brasil seríssimo. A gente tem aqui uma televisão que é privada, né? Que é de TV aberta, que é responsável pelo que se entende de imaginário coletivo de boa parte da população, né? E é uma televisão que basicamente trabalha a classe média branca, né? E o que é a vida dessa classe média branca. Então, a gente está falando de como construir outras formas de entender o Brasil, até porque a gente sabe, enfim, estamos tirando, né, todos os traumas do armário. Quem não tirou ainda é melhor começar a tirar, porque a gente está nesse momento no Brasil agora. Eu acho que a gente está passando num momento no Brasil que é um momento extremamente psicanalítico, no sentido da gente estar realmente de cara com o que somos, né? Durante anos se falou desse Brasil oba-oba, desse Brasil acolhedor, desse Brasil que entende todas as diferenças, e a gente sabe que não é assim. E agora a gente tem essa resposta concreta que não é assim, né? Então, eu acho que a gente está no momento, de fato, de se reavaliar, né? Reavaliar o que temos de imagens, né? Imagens políticas, o que a gente construiu de imagem política, né? Eu acho assim, é um momento muito difícil, né? Porque ele continua, né? Eu acho que a gente está um pouco se encaminhando para o fim da nossa conversa. Eu não quero acabar triste, mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, mencionar isso, né? De como eu acho que a gente lida com uma longa duração de certas estruturas. E antes de começar, a gente estava conversando um pouco com a Marim Bonetti, a gente estava fazendo essa reflexão de que é isso, né? Essa estrutura que está falindo no mundo, não é só no Brasil, né? Mas é essa estrutura homem branco, cisgênero, heteronormativo. É essa estrutura que está falindo, né? O avanço desses regimes, dessas abordagens fascistas, se a gente não pode dizer que é um regime, mas, enfim, dessas abordagens fascistas tem a ver com essa falência estrutural, que é também uma falência do capitalismo, mas que reage com violência, com cada vez mais violência, quando se vê perdendo, né? Porque o filme de vocês ele acaba de uma forma muito bonita, falando desse momento, do resultado de 2018, né? Que foram
4.398 mulheres se candidatando, 93% a mais. Eu acho que esse número vai aumentar ainda mais, né? Eu acho que é isso. E com aquele momento, né, que a gente fica, né, cara, né? Estamos aí, né, nessas sementes que já não são mais sementes, né? Já germinaram, estão gerando outras sementes. Mas, ao mesmo tempo, a gente segue vivendo nesse Brasil, que Júlia falou, né? Esse Brasil que se mostra mais do que nunca, mas também se recusa a se ver, continua recusando. Então, o que mostra a importância desse filme, né? Por exemplo, aí eu volto, né, esse evento que acabou de acontecer no Rio de Janeiro, onde 29 pessoas foram assassinadas, só que uma era policial, as outras 28, até hoje a gente não sabe o nome delas direito. Porque eram pessoas de uma favela no Rio de Janeiro. Então, que foram chacinadas, mortas dentro de casa, mortas desarmadas. O Estado diz, é bandido, mas existe um sistema, apesar de não parecer, falo isso para o público internacional, no Brasil há um sistema judiciário, não tem pena de morte. Então, a polícia não pode matar, mas a polícia aqui, ela mata, né? E isso não torna a vida das nossas mulheres na política, das mulheres negras na política, nem um pouco mais fácil. Então, eu queria um pouco, né, que a gente tivesse, que vocês falassem, então, e agora? Como está esse cenário? E também o que vem pela frente, né? Em termos assim, né? Como é que a gente se move aí? Como é que vocês veem isso? Eu acho que é importante destacar assim, que a luta radical no Brasil está sendo travada agora, neste exato momento, sabe? E que nós não somos essa terra em transe, não somos mesmo. Assim, essa luta é uma luta que tem 500 anos, né? Através das mulheres negras, através dos povos indígenas. É importante dizer que nós, aqui Brasil, né? Nós somos a segunda maior população, nós somos a maior população negra fora do continente africano, né? Nesse território se falam mais de 120 línguas, né? Dos povos originários, né? Esses avanços, sabe, de governo fascista também tem a ver com os avanços que nós temos tido assim, em vários campos, né? Eu sempre digo que é muito importante a entrada das pessoas negras dentro da universidade pela política de cotas, que é uma política que é uma reivindicação preta, né, de anos, né? Mas é mais importante ainda, ou tão importante ainda, a saída dessas pessoas, sabe? Esses pesquisadores, essas realizadoras, esses pesquisadores têm um impacto muito grande na política das imagens no Brasil, né? O panorama de festivais de cinema mudou, né? Eu, Janaína, Amália, somos do tempo que só existia o Festival de Cinema do Zósimo. Hoje existe mostras, festivais em todos os lugares do Brasil e, às vezes, até ao mesmo tempo. Isso é fruto da saída dos pesquisadores e dos realizadores de dentro da universidade. Mostras de cinema negro, você diz. Que estamos do cinema negro, sabe? Então, assim, estamos avançando, né? Então, assim, avançam também, é claro que eles têm uma força, né? Uma beligerância desproporcional, né? E isso nos atinge de maneira mais amplificada, mas essa luta tem sido travada cotidianamente e agora, nesse minuto, né? Onde, no dia 6 de maio, morreram 28 George Floyds numa única manhã, no Rio de Janeiro. Então, o que tem me motivado a pensar também, a viver de maneira que o que acontece hoje não é não é algo novo, não é uma nova estratégia, sabe?
eu já passei por isso, na medida que os meus ancestrais passaram por isso, né? E chegaram aqui em condições muito parecidas como essa que estamos vivendo agora, de privação, de separação da família, de desnorteamento. Os meus ancestrais chegaram aqui assim, né? Então, eu tenho, na minha experiência, na minha memória ancestral, essa experiência. Então, eu sei como passar por isso, e eu vou passar por isso. Então, assim, outras pessoas, muitas pessoas negras, assim, acionam esse mecanismo, assim, de sobrevivência todo o tempo. Isso é uma tecnologia preta, isso é uma tecnologia nossa, isso é uma tecnologia que está sendo acionada agora, nesse minuto, nesse instante. Então, eu não sei se Não, mas é está isso. terminando muito isso. sim, mas É isso. É isso. por aí, sabe? E eu e Ethel, a gente tem ideia de fazer filme, só que a gente não tem dinheiro ainda, mas a gente quer fazer um filme que conecte essas duas coisas, que conectem essas mulheres pretas no poder e essas ameaças que muitas delas estão sofrendo. Na verdade, a gente tem várias mulheres que foram eleitas em 18, em 20 no Brasil atualmente, mulheres cis, mulheres trans, que estão sofrendo ameaças de morte cotidianamente. Do Rio de Janeiro e de outros estados. Então, a gente tem essa ideia, enfim, ainda tem previsão para a gente começar a filmar, mas existe esse desejo que é uma coisa que a Aniele Franco fala muito, né? Quem cuida dessas mulheres que cuidam, né, da gente, né? Quem vai tomar conta dessas mulheres que estão ali no poder sendo ameaçadas? Então, existe esse desejo de a gente filmar essas mulheres que estão nesse front e ainda, além de tudo que precisam sofrer ali, né, nesses lugares de poder que não é fácil, elas ainda sofrem ameaças nas suas vidas particulares, das suas famílias, enfim, a gente tem caso, inclusive, da Thalíria Petroni, que é a personagem do filme, teve que se mudar do Rio de Janeiro por conta das ameaças. Então, existe o nosso desejo também de juntar essas duas questões num filme. Vamos ver. Olha, você que está assistindo e que quer financiar um projeto fundamental no cinema brasileiro, por favor, sinta-se à vontade de entrar em contato com a Júlia Mariana e com a Ethel Oliveira, porque, como vocês acabaram de ver, assim, né, cara, há uma energia e há uma disposição, que é isso, né? Tem uma frase de Fá, né? De Fá, né? Porque por onde fala Urumilá, né? Enfim, é uma divindade, vou botar assim, africana, diaspórica, universal, pelo menos na minha vida, que enquanto o inimigo não estiver cansado, a gente não pode falar que está cansado. Então, a gente segue. Né? Eu acho que a gente segue com essa energia, a gente segue com essa força, e eu só agradeço mais uma vez a vocês, a essa transformação de tudo, é isso, de desconfiança em futuridade, porque assim, né, se a desconfiança começou lá atrás, o que a gente tem hoje é potência de transformar de alguma forma dentro eu não digo que é dentro das nossas, é fora das nossas possibilidades, porque é aí que a gente opera. Então, eu só tenho realmente a agradecer, muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada, New York African Film Festival, por essa oportunidade de estar aqui conversando, obrigado você que assistiu essa conversa, que vê o filme, e você também, que eu sei que vai financiar os futuros projetos. Já agradeço antecipadamente. E é isso, vocês querem falar alguma coisa, encerrar? Enfim, eu deixo com vocês e assim a gente termina. Eu agradeço muito, né, ao festival de ter aberto essa oportunidade da gente conversar sobre o filme. Agradeço muito a Janaína Oliveira e a Amália Cursino, né, pelas
pelas elaborações em torno do filme, e agradeço a minha ancestralidade, né, de me manter viva e vívida, e agradeço muito a Júlia Mariano por ter feito esse convite para ser co-diretora do Sementes, filme que me orgulha muito. Eu só posso agradecer a Ethel por ter aceitado o convite e esse desafio, e por ter me ensinado tantas coisas, e por continuar me ensinando ainda muitas coisas. Eu aprendo muito com a Ethel, então muito obrigada. E muito obrigada pelo convite, por esse bate-papo. É sempre um prazer poder falar dos Sementes e levar um pouco também do que a gente está vivendo no Brasil agora, porque a gente precisa de testemunhas e a gente precisa de apoio internacional para sair desse buraco. E só para fechar com uma mensagem de resistência e de luta, na quinta-feira agora, a gente vai ter uma série de protestos nacionais contra o que aconteceu, né, aqui na favela do Jacarezinho, contra a chacina, e a favor da vida do povo preto, e a favor, enfim, da vida nas favelas, da vida em geral, né, gente? Porque não dá mais para a gente só assistir essa necropolítica se desenrolar. Então, estamos sob ataque, mas seguimos na resistência, não estamos cansadas. Quinta-feira tem ato, é PFF2 na cara e rua, e é isso, a gente segue. 13 de maio. Então, fica aí, né? Muitíssimo obrigada, gente. É isso. Favela é lugar de vida, não é lugar de criminalidade. É isso. Obrigada. Obrigada, mulheres maravilhosas.